Estamos de volta e olha, tô que não me aguento numa felicidade só. A vida ensina, surpreende e eu tô aqui me rendendo aos encantos das tardes. Vou dizer, que delícia estar com você mais cedo. Juntos nós vamos nos divertir muito e, claro, falar de coisa séria quando for preciso. Bom, minha pergunta, será que existe coisa mais importante que os nossos filhos? Acho que ainda não inventaram. Por isso, eu acho que é de suma importância, enquanto eles estão ainda debaixo das nossas asas, ficarmos ligadinhos na relação deles. E nas obrigações da escola, a escola que nós escolhemos para a sua educação. Quem fala sobre esse tema, que gera tanta polêmica, é o mestre em Psicologia Educacional e do Desenvolvimento Humano pela USP, psicoterapeuta, nosso parceiro querido, Léo Freiman. Leozinho, obrigado mais uma vez, meu irmão. Boa tarde. Quantos milhões de views? Estamos em quase 30. 30 milhões de views, ele pode, ele sabe tudo, hein, Léo? Impressionante. Obrigado, meu irmão, mais uma vez por estar com a gente agora à tarde. Delícia, mais cedo. Não é? Bem mais cedo. Mais gostoso, ao vivo, coisa boa. Pois é, rapaz. Léo, muitos pais estão atribuindo funções para a escola que eu acho que não cabem a ela. A minha visão, sei lá, não sei qual é a sua. Você pode citar algumas dessas? Rony, parece que tudo que dá errado na sociedade vira currículo. É verdade. Então, além da escola precisar preparar para as provas, vestibulares e concursos, ela tem que ensinar campanhas contra tabagismo, orientação sexual, orientação política, tem que trabalhar a base nacional comum curricular, ou seja, a escola virou um vale-tudo. Só que é um discurso esquizofrênico, porque os pais dizem, quando matriculam, olha, eu quero que meu filho tenha valores, que ele tenha disciplina, que ele seja bem educado. Mas chega lá na hora H, ela cobra aprovação no vestibular, sem se envolver. Porque muito pai e muita mãe hoje está apostando na cultura da superficialidade. Olha, eu já pago a escola, então a escola que ensine, a escola que eduque, e eu não tenho tempo. Isso é um absurdo, um negócio desse. Sabe que é um crime contra a humanidade. Por quê? Sabe, não foi tão longe, mas você foi. É, mas é um crime, a gente precisa falar, porque assim, é indelegável o amor. Veja, se eu tenho uma planta e eu não colocar água, luminosidade, arar a terra, eu mato a planta. Claro. Um ser humano, ou seja, o filho, a filha, precisa de contato, precisa de afeto, precisa de limites, precisa de orientação, precisa de inspiração. Ou seja, se não tem familiaridade, a criança murcha. E aí não dá para o professor sozinho fazer. Essa é a loucura da família atual. Muitas das famílias brasileiras estão se escondendo na desculpinha. Eu já trabalho muito, já pago a escola, não tenho tempo, não sou bom para essas coisas. Meu pai também não fazia. Só que no mundo de hoje, mais competitivo, mais acelerado, mais complexo, mais exigente, o mundo mais líquido, quem não tiver uma boa formação sólida, emocional, interna, não aprende a matemática, não porque o professor é ruim ou porque o menino é tonto. Não aprende porque sai de casa com o coração vazio. Muita criança, Rony, que tem dificuldade de aprendizagem, no fundo, sabe o que ela tem? Carência, ela se sente invisível. Eu já vi muita criança dizendo, eu não vejo meu pai 2, 3 dias, eu não janto com a minha mãe a semana inteira. E aí a mãe vai lá e cobra da escola o quê? Você tem que dar atenção pro meu filho, a minha filhinha está sozinha no recreio. Claro! Ela está sozinha em casa, ela janta e ninguém olha para ela, ninguém dá atenção. Ou ela atormenta o professor, chuta o colega, morde a amiguinha. Para quê? Para ver se alguém olha para mim. Olha para mim. É interessante A criança está desesperada. Ou seja, a criança hoje já nem espera muitas vezes esse carinho, esse colo, esse limite, esse para. E então, a criança vem para a escola já se sentindo absolutamente carente, com a crença de que ela não tem valor. Olha o crime contra a humanidade. Por quê? Quando eu não te olho, não te cuido, não te amo, eu te desumanizo, eu te coisifico. Correto, se eu pegar concordo, isso aqui concordo. E não der mais atenção, acabou. Ó, deixei aqui. Daqui a 2 meses eu volto no programa, isso aqui vai continuar aqui. Mas um filho não é um vaso.
Um filho não é uma coisa. Os pais precisam entender que pessoas não são coisas. Não adianta pagar, apertar um botão, funcionar sozinho. A sociedade cuida, no futuro vai dar certo, Deus ajuda. Não funciona. A gente precisa falar essas coisas. Quando eu ainda menino e tal, eu costumava chamar meus professores de professor. Sim. Professora. Hoje é educador, educadora. Boa, boa. A troco de quê? Tá, eu sei que pode ser até um problema semântico, mas por que isso? Não, essa pergunta é fundamental. Por quê? O professor foi falsamente promovido a educador, ou seja, mais do que os conteúdos da escola. Você também agora vai educar, vai inspirar, vai ser um modelo, porém, de novo a esquizofrenia. Eu te tiro a autoridade. Porque na hora que esse professor tem um combinado na escola, não pode usar o celular, ele tira o celular e só entrega para o responsável. Ah, não, imagina, você não vai fazer isso com meu filho. Tem mãe, eu já vi isso de colega educadora, tem mãe que chega para a professora e fala assim, olha, já quero te avisar que a minha filha não está acostumada a ouvir não, viu? Então eu não quero que ela volte para casa tristinha. Ah, não acredito. Cara, toma vergonha na cara, você está criando uma imbecil, você está criando uma menina chata, você está criando uma tirana, uma princesinha, e ninguém vai querer mais conviver com essa pessoa, porque ela vai ser chata, ela vai ser imbecil. E por que eu me permito dizer o termo imbecil aqui? Na psicologia, a imbecilidade se mostra por uma inteligência abaixo da média. E eu não estou falando só de inteligência da matemática, da química, é uma inteligência das relações. Uma pessoa que não tem inteligência emocional, não vê o outro, não tem empatia, não sabe conviver, ela coisifica o outro, ela acha que ela pode usar do outro. Então eu tiro o lanche do outro, eu xingo o outro, eu mando no trabalho em grupo. Por quê? Porque é esse o modelo que eu aprendi. Tem pai, Rony, são casos que assim, você fala de onde sai isso? Das escolas reais que eu viajo nesse país todo nas palestras. Tem pais que escrevem para a escola dizendo assim, olha, eu quero que instale um elevador, porque essa escola tem muita escada. Ah, não e acredito. E o meu filho não está acostumado com escada. Que isso, olha, eu Léo? quero um serviço. Não, parece aquele dossiê família Sim. bizarra, mas é a vida real. E tem mãe que vai estar ouvindo a gente agora, vai dar dando risada. Não é para rir. Não é para rir, porque isso gera desgraça. Desgraça. A vida do filho fica sem graciosidade, não fica engraçada e não tem gratidão. Ou seja, desgraça, desumaniza. Tem mãe que liga para a escola ou pede para a escola, até nos grupos de WhatsApp, se você quiser, depois a gente fala disso, que de repente fala para a escola, olha o seguinte, eu quero que no lanche tenha coca, porque a minha filha não toma... Quer dizer, a escola faz todo um trabalho para ensinar a educação alimentar, para ensinar o cuidado com a saúde. Eu quero que tenha coca, porque a Sheila quer coca. Ah, toma vergonha na cara, não é possível uma coisa dessa. Então esta mãe está, de novo, roubando da filha, em nome do amor. Então entende, esses pais ignoram o mal que estão fazendo. Por isso que eu acho fantástico vir aqui, a gente poder falar, e eu me exalto, porque assim, se nós não tomarmos um choque de consciência, se a gente não tomar vergonha na cara, vai criar uma geração de imbecis, de insatisfeitos, de inúteis, de incapazes, de intolerantes. Ou então ele me fala, o mundo está mais competitivo. As relações trabalhistas estão mostrando que vai ter cada vez menos segurança. Inteligência artificial transformando o mercado de trabalho. E aí você forma um filho que é um periquito numa gaiola dourada? Quando nasceu para ser luz? Quando uma pessoa nasce, Rony, o que a gente fala? A mãe deu a luz. E aí eu te pergunto, você no teu dia a dia, quando você observa os teus amigos com filhos jovens, quantos você vê garotos com olho brilhando? Nas escolas, quanto que a gente vê a garotada com olho brilhando, tendo ideia? Cada vez menos. Por quê? Que estão sendo criados como periquitos numa gaiola dourada, com cama de cetim, mimados, folgados. Isso vai lesando o córtex frontal da criança. Ou seja, ao invés de desenvolver um cérebro pronto, preparado, competente para a vida, não, vai lesando, vai deixando de desenvolver, como que atrofiando o cérebro nas áreas de tomada de decisão, de criatividade, de planejamento, de contenção de impulso, ou seja, há um dano, por isso que eu falei que era criminoso, desumaniza o outro, coisifica. Concordo, coisifica.
É um neologismo que eu acho maravilhoso para esse caso. Agora, também, eu li uma matéria na Forbes que eu achei um absurdo. As escolas também estão chutando o pau da barraca, como se fala, forçando a barra. Olha o que eu li na Forbes aqui. É uma lista das escolas mais caras do Brasil. Falando da Forbes. Tem escola em São Paulo, está escrito aqui. A mensalidade da educação infantil, do ensino fundamental 1 e 2 do ensino médio, mais de 10 mil reais. O que justifica isso num país cujo salário é abaixo de R$1.000? É interessante, Rony, aí eu penso um pouco diferente de você, porque é o seguinte, a nossa cultura parte da premissa de que o professor, a professora é o tio, a tia, não precisa ganhar muito. Parte da premissa que a escola é esse depósito de gente que não tem muita função. Tanto é que, independente de partido político, vamos falar a verdade, se a gente olhar os últimos 30 anos do país, sabe o que mudou nos índices educacionais? Quase nada. Por esta crença de que a escola é muito importante aqui, mas não é muito importante aqui, não é muito importante no fato. Quer saber? As escolas que custam um valor mais alto, mas tem professor de primeira linha, tem limites, tem torneios esportivos, tem toda uma estrutura de arte, de esporte, de cultura, de contextos, tem já educação em 2, 3 línguas, laboratórios de experimentação com robótica, cultura maker, aulas de empreendedorismo, de projeto de vida. Quanto custa uma vida? Não pensei então, nisso. É a gente parar para pensar. Quando a gente vai num hospital de primeira linha, né? A gente não reclama que custa caro quando a gente sai de lá com vida. E uma criança que entra numa escola e sai morta, você sabe quantos dos alunos terminam o ensino médio no Brasil, na escola pública? Menos da metade. Você sabe você sabe qual o índice de arrependimento das crianças, dos adolescentes que prestam vestibular? Quantos desistem? Mais de 30%. Por quê? Porque muita escola, em nome de cobrar baratinho ou não cobrar dos pais, entrega uma educação de qualquer jeito. E sabe o que acontece? Sabe, é que nem metrô. Por que pouca gente investe em metrô? Porque vai lá na frente, vai demorar para dar visibilidade. Tanto é que o Brasil é o único país que o metrô tem esse mausoléu, esses prédios. Qualquer país do primeiro mundo, a pessoa entra num buraco e lá dentro acontece tudo. Na escola é exatamente igual. Como a educação fraca, ruim, insuficiente, só vai aparecer lá na frente, os pais se regozijam na ideia de que tudo bem, Deus é brasileiro, com o tempo ele se educa, a escola faz isso, então os pais se acomodam nesse narcisismo do facinho, ou sendo amiguinhos dos filhos, eu não tenho tempo, essas desculpinhas que a gente já falou, e a escola também fala assim, mas também com a mensalidade que eu tenho, quer saber? Acho que a gente tinha que tomar de novo vergonha na cara e entender que não tem investimento melhor para um país do que educação. E educação de boa custa caro, professor bom custa caro. Mas é injusto, de certa forma. É injusto. Mas quer saber? Só quem tem recursos vai poder educar. Mas você já viu como o MEC tem dinheiro? E por que a educação não anda? Porque existe uma questão política ideológica. E não é esse partido ou outro, Rony. Perfeito. A gente sabe disso. Perfeito. O MEC é um dos ministérios que tem mais dinheiro. E por que não anda? Porque não se quer, porque ter idiotas é mais fácil controlar o país. Como ter um filho na escola o tempo inteiro, sendo absolutamente exigido, também eu resolvo a minha culpa, porque os pais hoje querem ter filhos, mas não se comprometem com serem pais. Não dão limites, não olham, não cuidam, o tempo todo é tablet, o tempo todo é joguinho, o tempo todo aí o filho pode dormir com os pais. Estamos criando uma geração de crianças folgadas, que vão se tornar adolescentes mimados, adultos desempregados e avós desesperados. É isso que está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. É uma tragédia social, Rony. Meu Deus do céu. Bom, tem umas escolas também, já estamos falando de escola, que faz essa história do faz tudo, né? Lava, passa, cozinha, arruma, alimentação. Prepara lanche, tudo. E professores que são como babás, né? E aí, Léo? Então, eu acho que a gente tem que saber que existem ações como cozinhar para um filho, que, puxa vida, o homem e a mulher trabalham, mas faz-se então no domingo um monte de comida congelada e ao longo da semana faz só a refoga. A criança pode fazer parte do seu lanche junto com os pais. Sabe o que dá trabalho? É o pai ou a mãe querer fazer tudo sozinho. Eu fui criado na base de fazer juntos os lanches. E olha que azar, puxa, olha o que deu. Você foi criado certamente ajudando a arrumar a casa, indo no sacolão, no mercado, levando o cachorro passear.
Não tinha opção. Com uma família de recursos. Porque os nossos e a gente pais... fazia isso, exato, os nossos pais eram o alfa, nós éramos o beta, claro. Não é verdade? Duvido que a tua mãe, teu pai falavam assim, Roninho, o que você quer comer no jantar? Imagina! Tem macarrão? Não quero macarrão. Ah, não quer macarrão. Ah, você não quer macarrão. Vai comer só macarrão daqui para frente. Vai comer inteiro, né? Lógico. E tinha que lavar o prato. Então, assim, nós tivemos a alegria, a sorte de termos pais que eram os alfas. E nós, crianças, éramos os betas. Hoje mudou. Hoje criou-se exatamente o que a gente tem chamado aqui da síndrome do imperador. O filhinho é o imperador, a filhinha é a princesinha, os pais se submetem a tudo e aí pagam qualquer preço para se livrar. Ou seja, no fundo, os pais pensam que estão amando, mas eles estão desprezando, desprezando. Eu não te prezo, eu não te cuido, eu não me envolvo. E aí eu lavo a minha mão. Porque está pagando, então acha que a escola tem a obrigação de criar. Exato. Seria isso. Exato. E no fundo, quem cria, quem educa, quem forma os valores é o pai e a mãe dentro de casa. Porque se o pai e a mãe falarem assim, eu não sei fazer, não tem desculpinha. Lê um livro, entra no YouTube, tem tanto programa, tem palestra. Sabe, o ser humano, Rony, é o único ser da natureza que dá o que não tem sim. Aliás, o que nos constitui humanos, eu vejo isso muito no consultório, às vezes tem pai e mãe que fala, mas eu não tive um pai carinhoso, então nada. Nós não somos fruto da história, nós somos o que fazemos da história a cada momento. Eu posso não ter tido um pai carinhoso, mas aprender a ser carinhoso. Eu posso não ter tido uma mãe presente, mas entender a importância disso e sabendo que não se delega o amor, aprender e apreender aquele ser que está na minha frente. E o mais bonito, quando uma criança se sente amada, segura, cuidada e contida, sabe o que acontece? Ela fica inteligente. Por quê? Porque o cérebro da criança e do adolescente, quando está em estado calmo e seguro, ele pode aprender, ele pode criar, ele pode inventar, ele pode empreender, porque ele está com toda a energia para ir para frente, para construir o futuro, para brilhar o olho e fazer o mundo brilhar. Quando a criança está atormentada, abandonada, agoniada, se sentindo invisível, o que acontece? Ela não pode pôr energia para aprender matemática, ciências, porque toda energia está assim para pensar, sabe o quê? Por que eu fui nascer? Você sabe que eu conheço gente, foi porque as pessoas, mas meu pai não era carinhoso, minha mãe era ausente. Eu conheço gente de primeiríssima grandeza, mãe ausente, pai que não era carinhoso, confusão familiar o tempo inteiro, gente de primeira grandeza. E por isso se tornou de primeira grandeza. Exatamente. Albert Sabin não tinha vacina quando criou. Steve Jobs não tinha Apple quando criou. O ser humano é o único que dá o que não tem sim. Uma coisa, não sei se isso é mito, ou se é verdade. Se for verdade, é um absurdo. Diz que tem pai entrando no liminar. Gente, isso é uma coisa tão bizarra, porque se tem uma coisa hoje que está bizarra, é o seguinte, nesse desejo de... Porque educar dá trabalho, né? Escovou o dente, fez lição de casa, vai dormir, claro. Ver tarefa. Educar dá muito trabalho, né? Mas como eu sempre falo, não educar dá mais trabalho. Quando os pais se enganam nesta ideia de fazer educação levinha, eles acabam comprando os filhos com presentinhos, com regalias, com alegriazinhas, com permissividade. Então, o que faz? Como educar dá trabalho, eu viro teu melhor amigo. Ou seja, eu me fundo com você. Nós somos a mesma coisa. Você é o meu príncipezinho. Pode olhar, a bonitinha que está olhando a gente agora, se olhar no WhatsApp de muita mãe e muito pai, já não tem mais a figura do pai ou da mãe. Tem a figura do filho. Ou o pai com o filho. Ou seja, o pai já não existe como pessoa, como entidade, como indivíduo. Ele está lá, ele e o filho. Então, tudo que acontece com o filho, acontece com ele. Se caiu alguma coisa da cabeça do filho, é ele que está sofrendo. E aí o que acontece? Grupo de WhatsApp, xingando a professora, grupo de WhatsApp para entrar com liminar, porque o aluno entregou o trabalho no dia errado. E sabe o que acontece? De novo, você está ensinando o que com o seu filho? Que uma força maior
No caso, eu, teu pai, ou a lei, ou alguém vai resolver teu problema. E esse é o ciclo do mimo. O que é o ciclo do mimo? O filho se frustra, o pai acha que o problema é dele, o pai tenta resolver. Até um ponto, Rony, funciona. Filho frustrado, pai incomodado, assunto atacado. Só que chega uma hora que não dá mais. É um vestibular, é uma amizade que não se quer, é um concurso que o filho não entrou, é alguma tristeza, é uma solidão. O que faz? Quebra-se a confiança entre pais e filhos. Então, grupo de WhatsApp para falar mal de escola é imparcial, é antiético, é feio, não é chique e é inútil. Por quê? Porque você está criando uma distância daquelas pessoas que estão dando sangue, suor e lágrima para educar o teu filho. Eu penso o seguinte, eu convido você que é nossa bonitinha, bonitinho, tenta pegar 4 amiguinhos do seu filho, 4, não precisa a classe inteira, 4, e passa 1h30 ensinando eles alguma matéria de escola. Não vai aguentar. Aí imagina fazer isso com 40 todos os dias, sabendo que atrás tem uma mãe que está te xingando, que em vez de entender que juntos somos mais fortes, que 1 mais 1 é 11, está te tornando invisível. Essa invisibilidade que a mãe ou que o pai cria em relação ao professor, onde é que ele vai jogar isso? No aluno. E aí é o ciclo vicioso. Está na hora da gente tomar vergonha na cara e entender que o amor é indelegável e que ou a gente assume o nosso papel como adultos e como 2 rios que tem uma margem que se ajuda, pai e escola, ou essas crianças vão ficar perdidas. Léo Fraiman, querido, obrigado mais uma vez. Obrigado, querido, Tamo junto. Adorei. Não mais Muito do bom que estar com eu, você. pode ter certeza.